Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Ilumina a vida dos demais. Quem se deixa guiar pela palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Amém. Tu és responsável pela luz. Levanta-te, sê radiosa, eis a tua luz. A glória do Senhor levanta-se sobre ti. Isaías, capítulo 60, versículo 1. Eu vi quando tentastes disfarçar, quando teu pensamento voltou àquilo que preferias esquecer. A culpa, quando se instala, corrói o coração devagar. Ela te faz acreditar que não és digno de recomeço, que teus erros definem quem tu és. Mas deixa eu te contar um segredo. Nenhum erro é maior que o amor de Deus. E esse amor, eu te asseguro, ainda te deseja por inteiro. Tu és maior que os teus tropeços. E o arrependimento sincero já é uma semente de cura. Não precisas carregar o passado como um castigo eterno. Tudo pode ser transformado. Tudo. A misericórdia não exige perfeição, só humildade e confiança. Vem descansar agora. Não deixes que a culpa te roube o sono. Tua história não está manchada, está sendo escrita. E cada lágrima tua eu recolho com carinho. O perdão já começou. Acredite nisso. Palavra-chave: humildade. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. O bom é que Nossa Senhora não vai pegar pedra nenhuma para atirar na gente, porque ela sim nunca errou. Então, cientes dessa verdade, que nós conjugamos esse verbo diariamente. Eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos. Todo mundo erra. Então, sim, eu já errei, você já errou. Tem umas coisas que a gente, se ficar demorando demais na lembrança, vai dar vergonha. Mas eu sou humana e você é humano. Não posso exigir de mim e nem de você perfeição. Tem uma santa, eu não sei se é Santa Teresa, que ela diz que é melhor o feito que o perfeito. Quantas vezes a pessoa deixa de fazer coisas, determinadas ações, trabalhos, iniciativas, porque na cabeça dela ainda não foi bem desenhadinho o jeito perfeito, infalível, sem erros, sem manchas. E aí o que acontece? Não acontece. Ela não faz, porque ainda não é perfeito. E aí peca por omissão, porque não faz. Quer tanto fazer perfeito, tão maravilhoso, tão cheio de defeito, né? Que não faz. E aí? É melhor um feito mais ou menos do que um não feito? Ah, se for para me ajudar, eu prefiro que a pessoa faça bem feito. Tem a chance de você fazer sozinho, gastar um tempo enorme, desnecessário num trabalho, porque você não aceita a imperfeição do outro. E por que nós vamos exigir do outro aquilo que nós mesmos não conseguimos fazer? Mas a leitura de hoje, ela nos deixa pensativo a respeito da autocobrança. Então eu errei e aí eu fico me martirizando.
Parece que o inimigo fica ali, né, rindo da minha cara e falando e me acusando, e aquele dedo acusador. E aí eu perco o sono, eu me inquieto. Jesus me prometeu a paz no coração. Essa é uma das promessas do Sagrado Coração de Jesus. Aí ele tem a paz para me dar. Basta eu querer. Basta eu me abrir para aceitar. Só que de um lado Jesus me oferta a paz. Do outro lado, a concorrência vem querer colocar caraminholas na minha cabeça. Quem decide de qual lado eu vou ficar sou eu mesma. Tem oferta dos dois lados. Mas a mim, cabe pensar e escolher. Mas escolher com humildade, reconhecendo que sim, eu erro mesmo. Eu erro. Na próxima eu vou tentar fazer melhor. Não é aquele eu vou fazer de qualquer jeito. Não é isso. Não é isso. Não é falta de compromisso, não é falta de comprometimento, não é falta de buscar. Não, não estou falando de fazer de qualquer jeito. Estou falando de fazer da melhor forma que eu posso hoje. Reconhecendo que o meu melhor hoje não é perfeito. E quando, depois que eu fizer, aí eu analiso a minha ação. Se eu fiz bem, onde foi que eu errei, em que eu poderia melhorar. E aí, na próxima oportunidade, eu já tenho uma avaliação. Eu já avaliei os meus atos, o meu comportamento, e numa próxima vez eu posso me comportar melhor. Então, e se eu ficar presa nesse passado? Se eu fiz errado, nossa, eu errei, nossa, eu perdi aquela oportunidade. Por que eu estou cobrando tanto assim de mim e ficar presa nesse passado? Sendo que eu posso elaborar estratégias para o futuro, para que na próxima oportunidade eu faça melhor. Eu errei nisso. Então, o que eu posso fazer para melhorar na próxima vez? Uma técnica boa para que isso saia melhor. Isso é produtivo. Agora, ficar lamentando o que já foi, o que não pode ser mudado, o que já aconteceu, já está registrado, não tem valor nenhum. E nós temos que aprender a valorizar o tempo, os pensamentos nossos têm que ser de qualidade, aquilo que a gente abriga no nosso coração. Porque se o nosso coração é para ser ofertado a Jesus, como que uma casa para ele morar, eu tenho que estar em constante manutenção nessa casa. Eu não vou deixar essa casa caindo aos pedaços para Jesus morar. Eu não vou deixar essa casa juntando lixo lá dentro. Não. Se eu não quero isso para mim, muito menos para um Deus. Um Deus que quer morar no meu coração. Então eu vou estar sempre cuidando, vou estar sempre melhorando. E não olhando para uma rachadura na parede, triste, lamentando. Aí eu tô aqui triste, lamentando, tal, e a rachadura continua lá. Não, tem que tomar providência. O que se faz quando tem uma rachadura na parede? Vai atrás de uma pessoa que entenda disso, para ver o que pode ser feito, de que forma pode ser feito, me organize para fazer isso, mas planos reais, planos concretos, sem plano de vitimismo, porque isso não agrega, não ajuda em nada. Inverte um pouco. Você gosta de ficar perto de uma pessoa que chora o passado, que lamenta os seus erros, que fica lambendo as próprias feridas? Ou
é mais interessante a gente estar perto de alguém que exala animação, que tem projetos. Gente, como é bom a gente conversar com pessoa que tem a mente arejada, que tem projetos para colocar em prática, que está ali a todo vapor, exalando vida. Gente, se o Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele quer, o mais difícil seria Ele querer, e Ele quer. O Espírito Santo de Deus quer habitar em nós. E Ele vem cheio de talentos, cheio de dons, cheio de vida. E a pessoa que então abriga o Espírito Santo em si, ela exala a vida, ela tem planos, ela tem projetos. Ah, Délia, você fala assim, mas você não sabe o caos que eu estou vivendo. Sim, mas esse caos vai passar. Enquanto isso, puxa o caderninho, faz umas anotações aí. Ó, quando a poeira abaixar, eu vou fazer isso. Ah, mas para fazer isso era bom eu estudar um pouco agora, então eu vou buscar ler a respeito. Ah, eu vou fazer tal coisa, eu vou me preparar, eu vou me condicionar. Então, vamos tentar baixar a bola, baixar a expectativa, porque a gente não vai atingir o 100% agora. A gente nunca vai atingir. Mas nós vamos morrer tentando, porque o céu é o nosso lugar e esse morrer tentando é o que vai conquistar o céu para nós. O céu está disponível, mas se eu sentar à beira do caminho chorando, o caminho não vai ser caminhado. O caminho que existe precisa ser percorrido e eu tenho que colocar minhas perninhas para trabalhar. Então, sentar à beira do caminho não resolve. Me martirizar com aquilo que eu já fiz e que eu não posso consertar. Uma coisa, eu, por exemplo, eu faço crochê. Então, eu estou fazendo ali um crochê e percebi que tem um ponto errado. Eu desmancho aquela peça e faço novamente. Isso eu posso fazer. Agora, o fato de eu ter perdido uma oportunidade, por exemplo, de venda, conversei com uma pessoa e sei lá, não ofereci os meus trabalhos, é uma oportunidade perdida. Vou ficar lamentando? Não, vou ficar alerta para que na próxima vez que eu encontrar uma pessoa, que eu conversar com uma pessoa, eu falo dos meus talentos, eu falo das minhas vendas, daquilo que eu produzo, daquilo que eu faço. O que puder desmanchar e refazer, eu vou desmanchar e refazer quantas vezes for necessário. Mas tem coisas que são perdidas. Aconteceu, não volta mais. Então, aceita. Aceita aquilo que não volta. Tenha humildade e diz: eu errei. E pronto, para de ficar sofrendo com uma coisa que não tem como mudar. Tem coisas que acontecem e aconteceu, está no passado. Um segundo atrás, já não volto mais. Quem dirá 2 horas, 3 horas, 10 anos? Eu não vou voltar lá. Eu posso, em oração, convidar Jesus para ir comigo naquele instante e me abraçar enquanto eu dava o melhor de mim, mas não conseguia a perfeição. Ai, um alarme, desculpa. O que eu posso fazer é isso e eu te recomendo. Tem algo em específico que você gostaria de voltar no tempo, e isso não é possível, mas você gostaria muito de voltar no tempo e consertar? Tenha um momento de oração, converse com Jesus e em oração, com a luz do Espírito Santo, reviva aquele momento e com a luz do Espírito Santo, revivendo aquele momento, você vai ver que você tentou fazer o melhor que você podia. Ah, não, você reconheceu que naquele dia você estava com preguiça e você não deu o seu 100%.
Perdoe-se porque você é humana, porque você é humano. Hoje é o que você tem. Então hoje você pensa, se eu tiver uma nova oportunidade igual àquela, se eu passar por aquela situação novamente, a preguiça vai ter trabalho, porque ela não vai me segurar. Então assuma um compromisso de que na próxima vez vai ser diferente. Use de forma inteligente, de forma racional, o seu aprendizado. Naquela vez eu poderia ter me esforçado mais. Beleza, na próxima vez você se esforça mais. Porque o seu aprendizado eu tinha algo mais para oferecer. E na próxima vez eu vou oferecer esse algo mais. Eu vou me empenhar um pouco mais. E é para isso, com humildade, reconhecendo que nós temos que tentar, nós temos que nos esforçar. Assim como quando a gente lê um livro, quando a gente lê os textos bíblicos, a gente lê na primeira vez, a gente entende alguma coisa. Quando é num segundo momento, você vai ler novamente, você já pega outros aspectos, você se aprofunda um pouco mais. Mas por que que isso não aconteceu na primeira leitura? É porque você não estava tão atento? Não, é porque naquele momento você não tinha a maturidade para se aprofundar. Você não tinha um olhar tão atento para perceber. Você não tinha aquela abertura de olhos que às vezes a gente está conversando com uma pessoa e ela te mostra detalhes e aí você começa a perceber os detalhes da coisa. E aí, num outro momento, noutra leitura, você se aprofunda um pouco mais. Então, humildade. Vamos reconhecer que perfeito é Deus. Nós queremos imitar a Cristo, mas no máximo seremos isso, imitação. O original, aquele que não tem defeito, aquele que é obra-prima, não sou eu, não é você. Então nós sim, ao longo da vida, teremos muitos erros. E abracemos esses nossos erros, abracemos a nossa imperfeição. Se fôssemos Deus, Deus Pai não iria nos adotar. Se fôssemos Deus, nós não teríamos Nossa Senhora como nossa mãe. Nós estaríamos em outro patamar. Se nós fôssemos Deus, não existiria Deus, porque é só um que existe. Por que que eu disse isso? Porque nós temos que lembrar de vez em quando que não somos perfeitos, não somos Deus. O nosso lugar é aqui, seres humanos, criaturas, seres limitados. E é por isso que o amor de Deus nos envolve, que a misericórdia de Deus se derrama tão constantemente na nossa vida, porque Ele sabe que nós somos limitados, nós somos criatura dele, Ele nos criou. E Ele nos ama dentro, abraçando as nossas limitações. E aí, de repente, eu quero ser mais exigente que Deus, porque Deus me abraça mesmo com as minhas limitações. Mas eu não quero aceitar minhas limitações. Tá meio estranho esse raciocínio, né? É uma conta que não fecha. Vamos assumir as nossas limitações, abraçar a, a nossa humanidade com humildade. Devotemos nossa vida ao Sagrado Coração de Jesus, que hoje é o dia dele. Rezemos pelas pessoas à nossa volta. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente tem que tomar cuidado com o olhar demasiado para nós, porque aí a gente não é para o outro,
Eu tenho certeza que você não deve gostar de conviver com um egoísta. Então não tenta ser um egoísta, um egocêntrico que acha que o mundo gira em torno de você. Eu tenho feridas, eu tenho problemas, você tem feridas, você tem problemas, o outro tem ferida, o outro tem problemas. Todos nós temos limitações. Mas Deus espera de nós que sejamos, opa, como contas do rosário, um interligado ao outro. Eu te ajudo e você me ajuda. Se eu olhar só para mim, eu não vou conseguir te ajudar. E se você olhar só para você, você não vai ajudar seu esposo, seus filhos, sua mãe, sua irmã, seus amigos, seus afilhados. Olhe para si, mas não se demore muito, senão você gasta muito tempo olhando e pouco tempo fazendo e pouco tempo rezando. Usemos com racionalidade o nosso tempo. E hoje, nesse dia do Sagrado Coração de Jesus, não se esqueça de rezar por alguém que é tão importante. Os sacerdotes lideram a nossa igreja, têm um poder muito grande com seus discursos, nas suas homilias, levando os sacramentos para as pessoas, ensinando. Que as nossas orações estejam voltadas para eles neste dia, para que cada vez mais os sacerdotes amem, 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 amem a Jesus, que desejem o céu para si e para nós. Quem consegue ir crescendo no amor a Deus sobre todas as coisas, busca fazer melhor de modo incansável. Hoje eu fiz, não foi perfeito, mas amanhã eu vou levantar e vou fazer de novo. Amanhã eu vou insistir e vou fazer novamente, modificando o que pode ser modificado e lembrando que o Espírito Santo é que nos capacita. E às vezes eu não estou preparada para tudo o que ele pode me capacitar. Ele vai me capacitando aos poucos. Sejamos humildes nessa escola da vida. Não se ensina conteúdos de faculdade lá na educação infantil. Talvez você e eu estejamos ali no terceiro ano primário, não é hora ainda das equações de segundo grau, não é verdade? Palavra-chave de hoje, humildade. Que busquemos no Sagrado Coração de Jesus, fonte inesgotável de amor, de misericórdia, pedir isso a Ele, a humildade, para que a soberba não tome conta, para que a gente não se ache acima daquilo que a gente é, e que a gente busque ir trabalhando para o reino de Deus, conduzidos, capacitados, inspirados pelo Espírito Santo, progredindo dia a dia, crescendo cada dia um pouquinho mais. E sempre, sempre confiando no amor e na misericórdia de Deus, que são infinitas. Boa noite. Dorme com os anjos. A mãe te ama.